Hoje eu vou te falar 8 princípios de bons testes automatizados. E aí galera, beleza? Queria agradecer o pessoal do Hotmart, que eu vou participar lá do evento, que se chama Hot and Cold. Gostei do trocadilho, né? Hot and Cold. Cold de código e não de frio. Ficou bem legal esse trocadilho. Vou participar lá do evento e provavelmente vou falar mais sobre isso mais pra frente. Mas queria agradecer o pessoal do Hotmart pelo convite. Lá vai ser no dia 27 desse mês. E eu estou bem ansioso para participar. Vai ser um bate-papo lá, que eu vou participar sobre arquitetura limpa. E hoje eu queria passar aqui para você 8 princípios de teste automatizado que são colocados lá pelo Kent Beck. Ele escreveu um artigo no Medium falando sobre isso, é um artigo de 2019, então é bem atual. E primeiro ele começa falando uma coisa bem interessante, né? Que às vezes a gente fica perdido em discussões bestas de coisas, de detalhes, né? De opiniões. Então, qual que é a diferença se você prefere ou não BDD ou TDD, que basicamente é a mesma coisa, essa ou aquela ferramenta, teste antes, teste depois. Então, o que mais importa, na verdade, não são tanto esses detalhes, mas sim princípios. E nesse artigo ele coloca 8 princípios de bons testes automatizados. Uma coisa legal também que eu queria chamar a atenção aqui é que o Kent Beck não chama esses testes de teste de unidade, para evitar aquela confusão. Já falei sobre isso naquela palestra que eu dei lá no SAST. Se você não viu ainda, dá uma olhada aqui. Eu falo sobre a questão das diferentes granularidades de teste, teste de unidade, teste de integração, teste end-to-end, e que há uma confusão aí, o pessoal não sabe direito definir bem teste de unidade. Então é por isso que o Kent Beck não utiliza esse termo, ele utiliza teste do programador, Programmer Tests. Eu acho interessante isso e é legal porque de fato foge dessa confusão de teste de unidade. Será que está testando uma unidade só? Será que essa unidade está integrada? Teste de unidade colaborativo, sociável, né? Que é colocado lá pelo Martin Fowler também. Então, para evitar essa confusão, ele utiliza o termo Programmer Tests. Eu acho que inclusive no livro Test Driven Development by Example, que ele fala sobre o TDD, que ele coloca lá os princípios do TDD, ele usa esse termo Programmer Tests. Mas chega de enrolação, então vamos lá para os 8 princípios que ele coloca de bons testes automatizados. Vamos lá. Então a primeira coisa que eu achei legal aqui que ele discute é essa questão, né, de você discutir princípios. É muito mais produtivo você, por exemplo, discordar em termos de princípios do que em termos de detalhes. Porque muitas vezes essa discussão de detalhes vai depender muito do contexto. E até a questão de princípios, né? Por exemplo, ele fala assim, eu posso dizer que eu priorizo velocidade em vez de completude. E você prioriza completude em vez de velocidade. Os dois podemos estar certos no nosso contexto. Quer dizer, as nossas decisões podem melhor encontrar com as nossas necessidades, satisfazer as nossas necessidades de acordo com o nosso contexto. Mas, discutindo no nível de princípios, nós nos damos a nós mesmos a melhor chance de entender as nossas diferenças. Então, vale a pena a gente discutir em termos de princípio e não em termos de detalhe. Aí ele vai então para falar sobre os princípios de testes de programador, ou Programmer Tests. Então, a primeira coisa que ele fala é sobre a rapidez dos testes. Então, você quando está escrevendo um teste automatizado, você tem que minimizar o tempo de espera do programador. Mas quanto que seria rápido, né? Ele fala que tem que ser menos de um segundo, né? Subsegundos. Tem que ser um tempo em que você não consegue olhar para o lado. Se você conseguir olhar para o lado, quer dizer que o teste já está lento. Então, isso é uma coisa que eu gosto de discutir aqui. Sempre que eu falo sobre teste que a gente chama de unidade, tem que ser um teste rápido, porque é um teste que você vai rodar com frequência. Quando o teste começa a ficar devagar, o desenvolvedor, a desenvolvedora, começa a não querer rodar esse teste. Então, os testes dos programadores, esses Programmer Tests, os testes que em geral a gente chama de teste de unidade, tem que ser rápidos. Mais importante do que ele testar só um trecho de código, só um método ou só uma classe, ou testar um trecho de código que se comunica com o outro, é mais importante que ele seja rápido do que se ele comunica ou não com outras coisas. O segundo princípio que ele fala aqui é que os testes dos programadores deveriam ser determinísticos. O que é isso? Uma coisa é determinística quando ela dá a mesma resposta quando você dá a mesma entrada. Então, é muito estranho um teste que você dá a mesma entrada 2 vezes, né? Então, você dá uma entrada A
para o seu teste. Ele dá uma resposta, por exemplo, ele passa e você dá a mesma entrada depois de um tempo, a entrada A para esse mesmo teste e ele falha. Esse tipo de teste é o que a gente chama de teste flaky, ou em português seria teste intermitente. Então, é um teste que às vezes passa, às vezes falha. Esse teste é não determinístico e é muito ruim esse tipo de teste, porque ele não é um sinal para você, porque às vezes ele passa, às vezes ele não passa. Então, esse tipo de teste a gente quer evitar a todo custo. Não é bom que a gente tenha testes flaky no nosso conjunto de testes. Eu lembro até de ver um pessoal que fazia pesquisa de engenharia de software lá no Google para tentar diminuir o número de testes flaky que eles têm lá no Google, né? Tentar ver qual que é a razão desses testes serem flaky. De maneira geral, eu acredito que o teste é flaky quando ele tem efeito colateral, ou seja, por exemplo, ele depende da hora que ele roda, ele depende de algum dado que está no banco que pode mudar. Então esse tipo de teste é muito ruim, porque às vezes passa, às vezes não passa, então ele não te dá segurança nenhuma. Então o Kent Beck até fala que lá no Facebook eles costumavam apagar esse tipo de teste. Eu acho que vale a pena mesmo. Se o teste é intermitente, às vezes passa, às vezes falha, vale a pena você apagar mesmo, porque ele não está ajudando em nada. Então essa questão aqui, né? Os testes dos programadores, eles têm que ser preditivo. Se o seu oráculo diz, vai lá, faz o deploy, e o deploy falha, você para de acreditar no oráculo. Então, o teste tem que ser o oráculo, tem que ser determinístico. O terceiro princípio aqui que ele fala é que os testes dos programadores, o teste automatizado aqui, devem ser sensíveis a mudanças em comportamento e não sensíveis a mudança em estrutura. Isso é uma coisa muito importante. O nosso teste tem que testar comportamento. Por quê? Se o seu teste ele está acoplado a uma estrutura, a um detalhe de implementação, você não vai poder ter a liberdade de mudar esse detalhe de implementação, a forma com que o seu código é implementado. Ou seja, o seu código de teste está acoplado ao código de produção. E aí você não consegue refatorar. Então, se você, por exemplo, percebe uma melhoria, se o seu teste está acoplado àquela implementação específica que você fez, você não vai conseguir mudar o código de produção sem mudar o teste. É claro, às vezes acontece, por exemplo, do seu código estar acoplado ao nome de uma função que o teste chama. Então, se você mudar essa função, mudar o nome da função, obviamente você vai ter que mudar no teste. Mas as ferramentas que fazem refatoração de maneira automatizada, acho que até o próprio VS Code consegue fazer isso, você consegue mudar o nome de uma função e ela automaticamente é mudada também nos lugares que chamam essa função. Então, esse tipo de mudança não dá tanto problema. O problema é quando você altera uma implementação e quebra um monte de testes. Isso quer dizer que os seus testes estão frágeis, que eles estão muito acoplados à sua implementação. Então, vale a pena que você refatore os testes de maneira que o teste apenas comportamento e não esteja ligado, acoplado a uma estrutura específica. Então, por exemplo, não importa tanto se você chamou determinada função a partir do código que você está testando, quais parâmetros você mudou, quais parâmetros você usou para chamar, quais valores de parâmetros você usou para chamar. Esse é o tipo de coisa que a gente usa em mock, por exemplo. E aí você deixa o código de teste acoplado ao código de produção. E não é uma coisa boa, porque você vai ficar preso, você não vai poder alterar, por exemplo, aqueles parâmetros, aquela função que você chama, por exemplo, às vezes acontece de você fazer um merge de duas funções, certo? Se você estava fazendo um mock para aquela função que é chamada, aí você vai ter que mudar o teste também, ou seja, o seu teste fica frágil. Então vale a pena mesmo a gente fazer com que o nosso teste seja focado no comportamento, certo? Porque o comportamento é uma coisa estável da nossa aplicação. É claro, pode ser que você queira mudar algum comportamento, isso acontece também, os requisitos podem mudar, e aí tudo bem você mudar os seus testes, mas se o seu código de teste está acoplado a implementações específicas, aí fica complicado, o seu teste fica frágil. Então aqui ele dá um exemplo, né? Não é legal você, por exemplo, fazer assertivas de que esse objeto manda esta mensagem para aquele objeto com esses parâmetros e aí manda essa outra mensagem para outro objeto, tá vendo? O código desse teste está acoplado à maneira com que o código funciona, a maneira com que você implementou aquele comportamento e não ao comportamento em si. O comportamento seria, eu dou essa entrada e espero essa saída. Eu não quero saber como você implementou essa função, esse método. Então, o segundo princípio que eu coloquei lá, né, que é aquela ideia de você não ter
testes flaky, ele também te ajuda a prever deployability, se você vai conseguir fazer o deploy ou não, porque os seus oráculos realmente são oráculos. E aí o quarto princípio é esse, né, que você tem que responder a mudanças em comportamento e não a estruturas, que é o que está dizendo aqui, não responder a mudanças estruturais. Esse seria aqui o quarto princípio. O quinto princípio é que o teste tem que ser barato para se escrever. De maneira geral, né, eu acho bem legal isso que o Kent Beck fala aqui, nós não estamos ganhando dinheiro para escrever testes, mas sim estamos sendo pagos pelo código que A, funciona e B, pode ser alterado. Achei bem legal que ele colocou essa observação aqui. Por exemplo, quando você usa uma arquitetura boa, você maximiza a chance do seu código ser alterado. Então você é pago para escrever código que funciona e que é facilmente alterado. Os testes podem ajudar nisso, mas se tudo permanecer igual, quanto menor o esforço nos testes, melhor. Então a gente não quer perder muito tempo com os testes não podem ser muito caros de serem escritos, senão eles vão te atrapalhar em vez de te ajudar. E além de ser barato para você escrever, ele também deve ser barato para ler, para ser lido. Então o teste como código, ele é lido muito mais do que escrito. Então a gente tem que deixar os nossos testes limpos também. Ou seja, clean code não é só para código de produção, mas também para código de teste. Porque muita gente vai ler o seu teste e é bom que ele esteja fácil de ser lido. E o último princípio aqui é que o código do teste do programador, né, desses testes automatizados, ele também deve ser fácil de mudar. Então, o contra-exemplo comum aqui que ele fala é uma mudança em comportamento que resulta numa pilha de testes vermelhos. Então, isso quer dizer o quê? Que você tem muito teste olhando para um ponto só do seu código e se você faz uma pequena alteração no código, já faz um monte de teste quebrar. Então, isso quer dizer que os seus testes não estão fáceis de serem mudados. Se cada teste tem que ser verificado, examinado e modificado individualmente a cada mudança, então os testes começam a brecar a sua mudança, né? Então eles dificultam a alteração do código de produção. Então tá aí, esses são os princípios, acho que vale a pena a gente ter em mente, né? Então minimizar a espera do programador, os testes têm que rodar rápido, eles têm que rodar de maneira confiável, não podem ser testes intermitentes, eles têm que prever se você vai poder fazer o deploy ou não, eles têm que responder a mudanças em comportamento e não estruturais, eles têm que ser baratos de serem escritos e de serem lidos e também de serem alterados. Esses são os 8 princípios, vale a pena a gente tomar cuidado com esses princípios, porque de fato muita gente tem uma má experiência com teste e às vezes fala que odeia teste, não gosta de testar, porque não segue esses tipos de princípios que te ajudam também a ter bons testes. Não basta testar, os testes têm que ser bons também, assim como o código de produção. Então vale a pena a gente cuidar também da qualidade dos testes, não só do nosso código de produção. Então era isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.